CTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando, pontuais como o sol, 3 horas, 3 minutos, bem-vindo, mais um capítulo vivo de Os 10 Mil Deles, o reality que mostra os desafios, as indas, as vindas de se investir na Bolsa de Valores com a estratégia fundamentalista. Paciência é a palavra e pouco a pouco a paciência vai sendo premiada. Nós tivemos nas últimas semanas uma resposta interessante no racional de investimentos longo prazista do gestor Carlos Castrucci, que veio aqui trazer a análise dos últimos acontecimentos e hoje em especial você vai ver que a conversa vai girar muito menos sobre macroeconomia e muito mais sobre os resultados das empresas. Por quê? Afinal, o gestor nada mais é do que o professor que organiza a tese. Arma o racional por trás de uma empresa e aguarda, como um cinéfilo aguarda o lançamento daquele sucesso na telona, o gestor aguarda a fotografia, os resultados, o balanço, a temporada de balanços das empresas. Saem os números, o que o gestor faz? Ele pega aquela história que ele montou para a empresa, cruza com o que os números dizem e conclui. Tô certo ou é melhor revisitar? Será que o Carlos revisitou muita tese ou só ficou mais empolgada com elas? A partir de agora, fala Carlos, bem-vindo, boa tarde, tudo certo? Fala Léo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui mais uma vez. Vamos lá falar um pouquinho de fundamento, né? Tava com saudade já de falar de empresas, só macro, acho que os últimos 6 a 12 meses é só macro fazendo preço. E aí é bom sempre nessas temporadas de resultado a gente revisitar um pouco as teses, ver como que as empresas estão desempenhando e como que elas estão projetando o futuro macro também dentro dos seus próprios setores, né? Então, esse episódio vai ser um pouco diferente, mas bastante bacana aí. Não, e um ponto bem importante, bem legal para a gente lembrar ao nosso investidor. Banco do Brasil registrou seus números. O que rolou? Banco do Brasil, agora, com o glorioso 5% de alta, está chegando a exatos, olha, R$ 41,95, R$ 41,95. Ou seja, continua bem, obrigado. BBAS3, a gente vai falar bastante de Banco do Brasil, vale a pena você se ligar, vamos falar também de Pets, vamos falar de MRV, enfim, informação não vai faltar. A partir de agora, em Os 10 Mil Deles, estamos começando. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Bom, Carlos, vamos começar pelo começo. Da semana passada para essa, a nossa carteira subiu substancialmente, quase 6% de ganho. O Ibovespa também subiu praticamente na mesma dosagem dentre os últimos 7 dias, é verdade. Mas a gente tem que considerar que o Ibov tem muito peso de Vale e Petrobras, tiveram performances espetaculares esses papéis, em especial Petro, renovando até máxima intradiária e máxima histórica, no caso desta data aqui, desta quinta-feira, mas já vem num curso muito positivo a Petrobras, ainda mais depois que o petróleo começou a dar uma arrefecida e isso permitiu revisar os preços dos combustíveis para baixo, o que tira muito, ou atenua pelo menos muito, o risco Brasil por trás dos papéis da Petrobras. Tudo isso ajuda a explicar esses movimentos que a gente viu de alta nos papéis preferenciais e ordinários. O Vale não ficou para trás. Hoje mesmo, o Vale está subindo muito. Vale chegava a subir mais de 4% em outros momentos do pregão. Você que monitora a mineradora, saiba que ela está subindo agora 4,78%. Está em R$ 73,40. Esse papel que foi dormir na faixa dos 70 ontem. Então, é uma forte alta. O Ibov surfou tudo isso, em especial com esses dois papéis. Nossa carteira surfou também com outros. Então, 5,9% de ganho contra 6,2% do Ibov. Nossos 10 mil voltam a ser 10 mil. R$ 10.150. Nós tivemos MRV subindo 13,8%, isso sem considerar a fotografia de agora, claro, fechamento de ontem. E Natura, recuando mais, 7,4% de marcha ré. Carlos, eu vou direto então com as questões corporativas, direto para aproveitar as teses que você separou para nós. Vamos primeiro falar do Banco do Brasil. Você vem cantando a bola de que é a maior assimetria no setor financeiro tradicional? Faz tempo. Vem falando que é o papel mais sangrado e com maior potencial de retorno? Faz tempo. E faz tempo que o Banco do Brasil vem provando que é tudo isso mesmo. 6 trimestres seguidos de lucros recordes. Mas desta vez parece ter sido diferente. O mercado começou a dar um pouquinho mais de valor para Banco do Brasil.
Como é que você viu o resultado? Quais pontos mais te chamaram a atenção? Léo, até que a gente estava conversando aqui nos bastidores dos 10 mil deles, como eu queria ver a continuidade desse movimento nas estatais, né? Tanto o Petrobras quanto o Banco do Brasil. Quando você olha, assim, desde 2016, né, quando começou o processo de turnaround dessas empresas, falando do ponto de vista contábil, né, do ponto de vista de financeiro, como um analista, assim, dá gosto de ver o processo de turnaround que essas empresas apresentaram aí nos últimos 6 anos praticamente, né? E hoje em dia, principalmente com esse novo resultado aí de Banco do Brasil, falando de Banco do Brasil especificamente, o Banco do Brasil conseguiu entregar o maior lucro trimestral dentre todos os bancos grandes do país, né? Então você vê a eficiência, a eficácia do trabalho que tem sido realizado no Banco do Brasil. E o resultado, de uma forma geral, além de ter sido muito bom, né? Para você ter uma ideia, o ROI anualizado desse trimestre foi acima de 20%, né? Se você pegar o ROI histórico do Banco do Brasil, está em 14%. Então você vê a diferença de retorno sobre o patrimônio líquido que o Banco do Brasil está entregando. Mas fora isso, a saúde do resultado, que a gente gosta de falar, né, ela veio muito forte, né? Então, a gente viu primeiro não só a margem financeira, o resultado com crédito crescendo bastante no ponto de vista do Banco do Brasil, mas a gente também viu o resultado de serviços crescendo, o resultado das participações, né, em controladas, diretas e indiretas também crescendo. A gente viu despesas controladas crescendo abaixo da inflação. E mais importante do que isso, né, o que me deixa mais positivo com o Banco do Brasil, claro que sem deixar de lado o risco político que existe, né? A gente está no meio de uma eleição, eu acredito que, se não esse mês, mas nos próximos meses, política deve começar a fazer preço dentro das estatais, tanto para bem quanto para mal, né? Mas a volatilidade vai estar aí. Mas colocando isso de lado, partindo do pressuposto que o trabalho terá uma continuidade, o Banco do Brasil, dentre todos os bancos grandes que reportaram, ele é o que tem mais espaço para continuar crescendo o lucro nessa velocidade, nessa magnitude. Por quê? Porque existe um índice nos bancos que é chamado índice de cobertura. O que é esse índice de cobertura? É o quanto os bancos têm de provisões para devedores duvidosos dentro do seu balanço, dividido pela inadimplência, né? Acima de 90 dias. Quanto maior esse índice de cobertura, menos necessidade de provisões adicionais no futuro são necessárias para cobrir mais inadimplência que vem lá no futuro. E a tendência é um crescimento de inadimplência, por mais que moderado, a tendência é que essa inadimplência continue crescendo um pouco, até porque ela ainda nem chegou nos patamares de 2019, né? Então, com esse crescimento de inadimplência que a gente está vendo, o que eu pude perceber dentro dos maiores bancos ali? Tanto o Itaú quanto o Bradesco, eles já não têm mais muita gordura com relação aos seus níveis históricos de índice de cobertura, ou seja, a partir de agora, todo trimestre, com a carteira de crédito crescendo e com a inadimplência retomando os patamares normais, ou seja, um pouco mais para cima, esses bancos vão ter que acelerar o reconhecimento de provisão para devedores duvidosos, talvez muito em linha com o crescimento da margem financeira ou da carteira de crédito. Quando a gente fala de Banco do Brasil, ele ainda tem uma gordura muito grande no seu índice de cobertura, ou seja, ele tem uma gordura para queimar antes de precisar acelerar o seu reconhecimento de provisão para devedores duvidosos. Então, assim, dentre todos os bancos, fora isso, né, tem alguns adicionais, que a carteira de crédito do Banco do Brasil ela é muito menos arriscada, né? O Banco do Brasil não precisa correr tanto risco quanto os bancos privados, porque ele tem toda a questão do crédito agro e porque são só o acionista controlador não é privado, né? Não está lá batendo na tecla o tempo inteiro para a entrega de crescimento de lucro. E o funding, né, ou seja, o custo de captação de dinheiro do Banco do Brasil ele é muito mais baixo do que o dos outros bancos também, porque todos os depósitos judiciais, por exemplo, ficam dentro do Banco do Brasil a custo praticamente zero. Então, quando você soma todos esses fatores, o Banco do Brasil é o que tem mais espaço para continuar entregando crescimento de lucro aí nos próximos anos, aumentando ainda mais a sua rentabilidade, fechando o gap, né, com os bancos privados, e ele ainda negocia com um desconto muito relevante com relação aos bancos privados, né? Então, assim, o Banco do Brasil, mesmo com essas altas que a gente está vendo ao longo desse ano, tudo mais constante, né? Não havendo nenhuma mudança estrutural da gestão e na estratégia do Banco do Brasil, é um banco que continua realmente muito barato, na minha visão. Grande Carlos Castrucci, passeando por Banco do Brasil. Deixa eu agradecer a audiência da galera aqui. Flávio Campos está na área. Buenas tardes. Valeu, Flávio. O Josevaldo Barbosa Rocha. Boa tarde. Tô aqui também. Boa, Josevaldo. O Alan Moreira.
O Paulo Barros, Léo perdeu o horário. Que isso? Não, tô aqui, pô. O Luiz Barsi, comentando um pouquinho da tua tese sobre bebê. É um pressuposto perigoso, na minha opinião, pois a eleição está totalmente em aberto e seria uma mudança da água para o vinho, uma eventual troca de orientação administrativa. O Luiz Barsi é um dos mais fiéis ouvintes investidores que a gente tem e ele é um cara fundamentalista, um cara que pensa muito a tese do investimento, é uma escola que, portanto, é a mesma que a sua, Carlos. Ele faz essa ponderação, eu acho que amarra demais, e não estou sendo genial ao falar isso, é apenas o óbvio, amarra demais o valor de Banco do Brasil, né? Todo mundo que tem a convicção de que no horizonte dos próximos 4 anos o Banco do Brasil vai continuar tendo a gestão que tem, daria a ele um preço muito mais elevado do que a tela sugere hoje. Só que você tem o risco de uma guinada de poder que amarraria demais o ativo, né? Perfeito, não, a leitura é perfeita. Esse é o principal risco, né? Por isso que eu pontuei bem aqui, tudo mais constante na questão da estratégia. Mas assim, se você olha o preço do Banco do Brasil hoje, isso, de novo, não quer dizer que não vai haver volatilidade no papel durante as eleições e provavelmente logo após a eleição também. Mas um indicador que eu mais uso, né, para determinar ali se uma empresa está barata ou está cara, é qual que é o múltiplo justo da empresa, né? Ou seja, qual que é o múltiplo preço por lucro ao qual a empresa deveria estar negociando para justificar todos os fundamentos que a empresa tem e o crescimento que ela pode entregar lá na frente. Se você olhar para Banco do Brasil, considerando um cenário intermediário, nem tanto céu, então esse ROI de 20% aí, acima de 20%, nem tanto inferno, que seria um ROI de 10%, 11%, que foi no auge da crise, ali 2015, 2016. Pegando o Banco do Brasil, fixando o seu ROI mais ou menos em 15%, só para a gente fazer a conta. O Banco do Brasil deveria estar negociando hoje a um múltiplo de preço por lucro de mais ou menos entre 7,5 e 8 vezes. Hoje ele está negociando abaixo de 5. Então, assim, ele tem uma gordura aqui para o seu múltiplo justo na casa e uns 70% de alta para você chegar no preço justo de Banco do Brasil. Então, os preços hoje eles já refletem esse risco político, né? E esse risco político ele realmente existe. Pode ser que todo esse projeto de turnaround que foi feito na empresa seja rasgado do dia para a noite, né? Agora, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, assim, a gente, até dando nome aos bois, né? A gente parte do pressuposto que no governo, numa continuidade do governo de situação, continua bom, e num cenário da oposição, vai ser ruim. Agora, sim, outra coisa que a gente tem que quantificar e o mercado ele reage assim. Então, se entra oposição, o papel cai. Mas o quão ruim vai ser para o Banco do Brasil? Será que vai ter uma intervenção tão grande mesmo, dos níveis que foram ali na época de 2015, 2014, 2016? Ou será que realmente a oposição vai ter uma intervenção menor nas estatais? Isso a gente não sabe ainda, né? Mas é importante a gente saber que não só é importante a gente saber para que lado vai, mas o quanto vai, né? Para o bom ou para o ruim aqui nesse caso. O que a gente sabe, e a gente chegou a discutir em outros episódios, é que uma empresa como a Petrobras, em teoria, é muito mais frágil e pode ser muito mais mexida do que o Banco do Brasil. Embora tudo seja uma questão de escala, é mais difícil, é mais custoso para um governo mexer nos pilares do Banco do Brasil do que costuma ser para mexer nos pilares da Petrobras, não é isso, Carlos? Perfeito, primeiro porque, assim, o petróleo está direto no bolso do povo ali, né? Então, o preço da gasolina é a primeira coisa que o cara pensa, né? Então Perfeito. Começa por aí. E Petrobras você consegue manipular o preço da gasolina. Ou seja, ela é mais assediada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é fundamental a gente ter consciência também, é que existe um outro banco gigante que é 100% estatal, que é a Caixa, né? Então, assim, para que eu vou criar caso no Banco do Brasil, que tem acionistas, sendo que eu tenho a Caixa ali para fazer o que eu bem entender, de certa forma. Então, assim, é claro que você vê que o Banco do Brasil era muito menos eficiente na época do governo PT do que ele é agora. Mas se você comparar a volatilidade da eficiência das companhias, comparando o Banco do Brasil com Eletrobras, que era estatal até pouco tempo atrás, e Petrobras, você vê que o Banco do Brasil, a piora e a melhora por consequência disso é muito menos imponente do que é o caso de uma Petrobras ou de uma Eletrobras, quando você tem uma gestão pró-mercado, né? Então, acho que é bom a gente ponderar isso também. Tá certo, Carlos. É só o começo, hein? Passemos por Banco do Brasil. Isso aqui é uma aula para quem gosta de investimento fundamentalista e mesmo quem trada tem que ficar ligado, porque são métricas que ajudam, inclusive, a compreender movimentos de curto prazo. O próprio mercado hoje está correndo atrás de premiar um papel que foi muito sangrado, o papel BBAS3. Vamos passear agora por outros papéis. A gente falou então de Banco do Brasil. Agora eu quero te ouvir, Carlos, sobre a tese relacionada à Panvel. A gente está falando de varejo farmacêutico.
Os resultados vieram bons, os resultados não vieram tão bons assim? Como é que você viu os números? Panvel ela é uma empresa reloginho, né? Apesar dela atuar num segmento onde as margens são muito baixas, ou seja, você tem pouco espaço para erros, né? Porque você está falando de uma margem líquida ali de 2,5% mais ou menos, vai rodando entre 1,5% e 3%, dependendo da companhia e dependendo do momento econômico. A Panvel, assim, aí você vê na questão de construção de história, né? Como ela entrega realmente o que ela promete e a tese dela continua andando em linha com o que a gente viu desde 2020, após o seu aumento de capital, onde o que ela está fazendo? Ela está expandindo o seu número de lojas, então ela deve dobrar o seu número de farmácias ali entre 2020 e 2025, Sim. dobrar o seu número de farmácias. Com isso, só em termos de aumento de lojas, dobrar a sua receita ao longo desse tempo, aumentar o seu nível de market share dentro da região sul, principalmente, que é a região que ela mais atua, né, mais forte, e o estado mais forte é no Rio Grande do Sul. E o que a gente está vendo agora na Panvel, e isso trimestre a trimestre, nesse trimestre especificamente, é justamente isso. Então, bom, a gente teve uma perda do apetite de consumo de uma forma geral no Brasil no primeiro semestre, mas mesmo assim, Panvel entregou o crescimento de receita de 26%, mais ou menos. Continuou apresentando o aumento da produtividade de lojas. Então, a venda assim, chegou próximo de R$600 mil por loja. Então, a empresa continua crescendo loja, aumentando produtividade por loja. O plano de expansão tem sido entregue. E só tem um ponto aqui que eu acho que tem que ficar o asterisco para quem opera resultados de uma forma geral, é que a empresa apresentou um ganho de margem bruta, que foi também refletido dentro da margem operacional da companhia. Só que esse ganho de margem bruta, você tem que entender que o mercado de farmácias, né, ele tem uma peculiaridade, que a gente tem o reajuste de medicamentos em abril. Então é sempre no começo do segundo trimestre. E aí o que muitas das farmacêuticas, e a Panvel também fez isso, fazem para conseguir alavancar seu resultado? Não se sabe o quanto vai ser o aumento dos remédios, mas sabe que vai ter o aumento dos remédios. Então elas costumam antecipar estoque no primeiro trimestre, ou seja, elas compram mais remédio e estocam pelo preço antigo e vendem pelo preço novo no segundo trimestre. Então com isso você tem Aumenta um ganho de margem na cabeça. Só que daqui em diante, né, então a partir do terceiro trimestre, esse estoque antigo já foi praticamente. Então a partir dos próximos trimestres é provável que a margem bruta da companhia volte para os patamares históricos, né? Porque a gente só tem essa porrada no segundo trimestre. E aí quando você pega a comparativa, a comparação na base sequencial, você pode ver uma queda de margem, mas que faz parte do modelo de negócio da companhia, da sazonalidade da companhia. O mais importante é que ela continua conseguindo ganhar eficiência e cada vez mais maturar as suas lojas que estão sendo abertas e maturar com maestria. Ô Carlos, no entanto, o fato de os remédios apresentarem demanda inelástica, ou seja, você sempre em teoria vai ter quem depende do remédio ali consumindo o remédio, não tende a aliviar esse cenário? Ou seja, conforme ela sobe os preços, porque agora custa mais para ela pegar os remédios, ela não tem uma capacidade alta de repassar isso para o consumidor sem comprometimento da margem? Não, perfeito. O que acontece é só um descasamento no segundo trimestre, porque ela já repassou os preços. Perfeito. Entendeu? Só que ela pagou mais barato. Então, assim, imagina que você comprou o seu remédio por R$100 em março, aí o preço tabelado desse remédio passou de 100 para 105, e aí eu vendo por 105 e não mais por de 100. Só que minha próxima compra vai ser a 105, entendeu? Então aí a margem ela volta para os patamares anteriores. Interessante isso, quer dizer, há uma sazonalidade no segundo trimestre que dá uma inflada nos números, é uma inflada legítima, ela é completamente... Virou dinheiro mesmo. Virou dinheiro mesmo, exatamente, não tem nada de errado nisso, mas é uma pista interessante, porque a pessoa vai, entre aspas, o investidor bobo alegre, pode pegar ali e falar, opa, que alegria, e aí não está calculando que no terceiro tri você vai ter um retorno. Perfeito, mas vale o destaque, assim, tem essa parte do impacto do ganho de margem bruta, né, para a margem operacional por conta desse reajuste dos remédios, mas você tem também um ganho de produtividade e um controle de custos impressionante na Panvel, porque a gente está vendo que todas as empresas, principalmente de varejo, elas têm perdido margem nos últimos trimestres por conta da inflação. Então você tem inflação de aluguel, você tem inflação de pessoas, você tem inflação de combustível e por aí vai. E mesmo expandindo lojas, com muitas lojas ainda em período de maturação, e com essa pressão inflacionária, a Panvel continuou conseguindo controlar seus custos. Então, ela assim, claro que tem um efeito pontual do aumento dos preços dos remédios,
Mas, mesmo com esse aumento pontual, se a empresa não fizesse uma boa gestão de custos e de despesas, a empresa poderia não ter apresentado um ganho de margem operacional, entendeu? Porque teve esse impacto da inflação no período. Então, você vê que a empresa realmente, assim, é muito redondinha, né? Ela é uma empresa que é reloginho. Você não vai ter surpresa nem para cima nem para baixo. Talvez no preço da ação, quando as pessoas perceberem, mas nos resultados em si, a gente vê uma continuidade do plano ali, entregando crescimento de lucro de 2 dígitos na casa entre 15% a 20% pelos próximos anos aí, consistentemente. 3h23, mandando um abraço pra galera que tá aqui prestigiando o nosso programa. E a galera tá curtindo a gente passear pelas empresas. Olha só, temos o Luiz Barsi voltando a trocar uma ideia. As lojas novas da Panvel são, na verdade, pequenos supermercados. É um mini mercado com farmácia. E manda risada aqui. Ele diz que outra diferença na Panvel é que tem também uma distribuidora chamada Dimed. É um atacarejo. Você vê que ele bebe das águas fundamentalistas aqui, tá sempre de olho. O Flávio Campos. Carlos, esse raciocínio dos medicamentos também pode ser aplicado para a indústria farmacêutica geral, como o caso de Hypera? Léo, eu vou ficar devendo essa informação. Eu não acompanho de perto a indústria farmacêutica, eu acompanho o varejo farmacêutico, né? Mas assim, o que eu acredito, tá? Aí só, assim, tem que depois averiguar o que eu tô falando. As indústrias farmacêuticas, elas vendem para os distribuidores. Então, eu acho que assim, as indústrias farmacêuticas, de uma forma geral, como o caso de Hypera, elas estão repassando esse preço para as indústrias, para as varejistas farmacêuticas no segundo trimestre também. Então é provável que aconteça um ganho de receita. Só que como o custo da Hypera, no caso, não é a compra de remédio, mas a produção de remédio, tem que ver como que é o impacto na margem, entendeu? Muito bem lembrado. Não é tão direto assim. E com o cenário de inflação global e desorganização na ponta da oferta, nas cadeias de produção, isso deve trazer os seus efeitos para quem produz remédios, é o caso da indústria farmacêutica. O próprio Flávio fala assim, Carlão, tá tudo jóia, obrigado, sem problemas. Mandar um abraço para o Petroganho, que também está por aqui, está na área. Falamos de Banco do Brasil, você que chegou agora, falamos de Panvel, varejo farmacêutico. Está na hora de falar de outro tipo de varejo. O varejo pet, vamos falar de pets. Como é que foi o resultado, hein? Porque o mercado bateu. Léo, assim, o que a gente tem que entender, né, é muito o estilo, de novo, tentar bater a tese da empresa com o que a empresa está entregando efetivamente, né? O que acontece é que a Pets, ela é uma empresa de crescimento agressivo, eu diria assim, né? Então é uma empresa que ela está disposta a abrir mão de margem, seja margem operacional, seja margem líquida, para conseguir continuar entregando o seu processo de crescimento acelerado, porque a ideia da Pets ou de qualquer outra empresa de crescimento não é ganhar dinheiro hoje, né? A ideia dessas empresas é, na hora que você tiver, ela vai passar por vários ciclos econômicos, mas o importante é, nos momentos bons de ciclo, ela está cada vez maior para conseguir surfar cada vez mais e gerar mais resultado para os seus acionistas. O que acontece é que num momento como esse, onde primeiro você já tem os juros altos, né? No caso de Pets, isso não vai influenciar no resultado financeiro tanto, porque Pets ela tem caixa líquido, né? Ela não tem dívida líquida, mas a gente vê com esse cenário de aumento da inflação, redução de consumo e esse processo de crescimento acelerado, o que acontece com uma empresa como essa e com um último ponto aqui lá, que é fundamental, né? Que é o que os investidores estão olhando nos resultados hoje, né? Então, hoje tanto faz o crescimento da empresa, né? Hoje o call é entregar resultados consistentes porque o momento econômico é adverso e assim em diante. E o que a gente viu em Pets foi justamente isso. Então, assim, a empresa continua apresentando um crescimento expressivo, continua entregando o seu plano de expansão de lojas, né? Então, cresceu mais lojas, está fazendo a sua diversificação geográfica do ponto de vista das lojas. A receita cresceu ali na casa de 34%, mesmo nesse cenário de menor propensão ao consumo. Teve um ponto que os analistas pegaram, que é a questão da venda nas mesmas lojas ter sido baixa, ou seja, foi abaixo de 10%, ou seja, o crescimento orgânico, teoricamente, foi pequeno, mas até o CEO na conferência ele deu uma explicação de alguns efeitos relevantes nessa parte de vendas nas mesmas lojas, que é o seguinte, Léo, e aí eu acredito no que ele está falando ali. Assim, imagina que você tem praças que você tinha uma loja só, tá? E aí você abre uma segunda loja nessa mesma praça. Isso aconteceu em diversas praças, principalmente ali no Nordeste, assim em diante. O que acontece é que uma loja acaba roubando um pouco do fluxo de loja da venda das outras, mas quando você analisa a praça de uma forma geral, considerando a praça como uma coisa só, você vê um crescimento expressivo nas vendas. Deu para entender o que eu estou falando? Sim, então, assim, sim.
uma rouba um pouco da outra, mas a somatória é maior do que se você ter uma só. Então, esse foi um efeito que tem acontecido bastante na Panvel, segundo o CEO, e é algo que a gente não tem que se preocupar, mas é claro que o mercado olha com certa preocupação. Outro ponto positivo que eu achei aqui foi conseguir manter a margem bruta da companhia. Então, assim, mesmo com a pressão de inflação, a margem bruta foi mantida, ou seja, a empresa tem conseguido repassar o preço dos produtos que ela vende, mas a gente viu uma pressão forte nas despesas por conta da inflação, maturação das lojas, integração de aquisições e assim em diante. Então, você vê ali um trabalho que a Panvel consegue fazer muito bem feito de controle de despesas, mas que tem um perfil diferente da Petz, né? Porque você não está abrindo lojas gigantescas e com espaços muito grandes e a expansão não é tão acelerada que nem a da Petz. Panvel conseguiu fazer o trabalho bem feito de contenção de despesas. Petz já não conseguiu fazer tão bem feito e faz parte, tá? Porque ela optou por realmente continuar crescendo aceleradamente. Aí com isso ela perdeu margem e o mercado não gostou do resultado final. Mas eu acredito que o mais importante aqui a tese continua, sabe? É uma tese que ela continua entregando seu crescimento. A hora que o ciclo econômico melhorar, a gente tende a ver uma volta nos resultados muito forte, né, na Petz. Eu acho que a questão do consumo, né, a gente chegou num ponto de inflexão, talvez, pode ser que o segundo semestre seja melhor, também isso já começa a ajudar na receita da companhia e também com a inflexão na inflação, também no controle de despesas, mas ainda a gente deve ver alguma pressão nos resultados e isso, então falando assim, de longo prazo, para longo prazo o Petz continua sendo muito bom, para curto prazo o earnings momentum pode não ser tão bom ainda no terceiro trimestre, talvez no quarto. Esse é sempre um bom ponto, né? E aí o horizonte de investimento é que responde à pergunta, quer dizer, qual é o seu horizonte de investimento? Você entendeu que a fotografia ela foi um pouco pior nesse caso aqui, traz uma reação de curto prazo mais negativa, mas não abala em nenhuma medida a tese more de médio e longo prazo em torno da empresa. Por aí. Perfeito. Até assim, para entender melhor, né? Eu até já trouxe aqui uma vez, acho que essa frase do Howard Marks, né? Que o resultado, assim, o desempenho de uma empresa, ela depende do resultado dela e de como o mercado interpreta esse resultado. Se esse resultado tivesse sido publicado em 2020 ali, ou até o primeiro semestre de 2021, onde crescimento era o que importava, o Petz estaria explodindo. Só que hoje, como o crescimento não é o que importa é controle de despesas, é entregar o lucro hoje, assim em diante, então o Petz cai, entendeu? Então depende muito da interpretação e do modo que o mercado está. Para o modo de hoje, empresas de crescimento que abrem mão de margem não estão com uma reação boa nos seus preços das ações. Muito legal. O Luiz Barsi, pessoal, esse estilo de debate, de conversa, agrega demais para o estudo dos cases. Super obrigado por compartilharem. E o Flávio Campos vem e concorda. Aliás, você pode fazer como o Flávio fez agora há pouco, você pode trazer aqui um papel que você gostaria de pensar fundamentalistamente. De repente, se não tiver no radar do Carlos, ele pode contribuir falando um pouquinho do setor e se nem nesse sentido ele puder contribuir, falará também. O que importa, no entanto, é a gente mergulhar nas teses que já estão consolidadas e aproveitar a experiência que ele carrega como CFA que é para outras teses possíveis. Vamos falar de construção civil, é um dos campos mais monitorados pelo Carlos. E a MRV trouxe os seus números. Você classificou o resultado como negativo. Léo, assim, o balanço de MRV é um balanço... Todo balanço que é difícil de interpretar, balanço, eu digo, as demonstrações financeiras de uma forma geral, né? Muito enigmática, você diz? Tem muita coisa, sabe? Muita coisa acontecendo. Assim, começa que... E isso é um fator positivo, tá, da MRV. Ela tem muitos negócios dentro do seu negócio, né? Então, você tem a operação dos Estados Unidos, você tem a operação de Casa Verde e Amarela, você tem a operação da Lugo, que você constrói empreendimentos equivalentes do Casa Verde e Amarela, mas você usa eles para locação e depois vende o empreendimento inteiro em vez de vender as unidades. Então, ela é uma empresa que ela já não é mais simples de se analisar, né? Ela já tem vários tópicos, ela já não é comparável com uma Cury, com uma Direcional, ela não é comparável com nenhum player de construção civil no país, porque ela tem vários segmentos diferentes, ela é como se fosse uma holding, né? E aí, quando você olha o resultado de MRV, o earnings momentum dela, de novo falando disso, tá ruim, né? Por quê? Porque, assim, se por um lado você tem a operação da Resia, que é a antiga HS, né, que é a operação nos Estados Unidos, voando, e na verdade é o que tem carregado os resultados de MRV aí nos últimos 12 meses, pelo menos, o que tem salvado o resultado é justamente essa operação nos Estados Unidos. Se por um lado você tem isso que tá bom e deve continuar bom, quando você olha para a operação no Brasil, que teve aquela questão, primeiro assim, você teve a questão do impacto da inflação nos custos de construção, né? Então começa por aí.
A gente tem a questão de programa Casa Verde e Amarela, você não tem reajuste, então você vendeu por aquele preço, você tanto faz se você vendeu hoje, vai entregar, vai receber em 24 meses, você vai receber sempre o mesmo valor, então você não tem um reajuste pelos índices de inflação. Em contrapartida, você não corre risco de crédito, né? Então tem todos os seus prós e contras. Mas aí o que a gente viu nos resultados de Operação Brasil, então falando principalmente do programa Casa Verde e Amarela. A gente teve inflação de custos e a empresa, ao longo de 2020, ela foi bastante agressiva no seu comercialmente falando, né? Então nos preços para conseguir vender e aumentar a velocidade de vendas e assim em diante. O que acontece é que esses projetos que ela vendeu achando que o custo ia ser 100, o custo no final virou 120. Então a margem bruta, que era de mais ou menos 34% ali pré-pandemia, caiu para menos de 20% nessa operação. E aí quando você tem uma queda dessa magnitude aí de quase 15% na margem, o impacto é gigantesco, né, no resultado líquido de uma forma geral. E o que acontece é que você tem um carrego muito grande disso daqui. Por quê? Porque, de novo, só explicando brevemente, né, as incorporadoras elas usam um método contábil diferente do convencional, que é o método de POC. O que é o método de POC? Né? Você considera receita, custo e despesa de acordo com a evolução da obra. O que acontece? Esses projetos que foram lançados ali em 2020 de forma agressiva, o ciclo desses projetos é mais ou menos 2 anos, né? 2 anos e pouquinho. E a pressão de custos, mesmo nos lançamentos de 2021, continuou também. Então, hoje a gente está vendo o reflexo dos lançamentos que foram muito agressivos ali entre 2020 e primeiro semestre de 2021, porque os custos acabaram surpreendendo, né? Também o INCC bateu mais de 30% e ninguém esperava isso, e assim em diante. E aí quando você pega então essa operação de Casa Verde e Amarela sendo machucada, né, consumindo caixa e a empresa aumentando sua alavancagem, mesmo as coisas positivas elas acabam ficando em segundo plano, como é o caso da Resia, né? Agora, o que eu acredito, a gente está vendo esse primeiro ciclo aí de empreendimentos que saíram no preço errado, por assim dizer, sendo entregues e começando a entrar no resultado da companhia, ainda mais agora com a revisão do programa Casa Verde e Amarela, né, que aumentou a renda disponível, aumentou a possibilidade de repasse de preço nas unidades assim em diante. O que a gente está vendo é que assim, agora, cada vez mais nos projetos novos e com a inflação teoricamente mais controlada, a margem bruta desses projetos está vindo cada vez maior, só que elas vão começar a ser refletidas pouco a pouco nos próximos trimestres. O que eu acredito, tá, para a MRV de uma forma geral, é que esse foi o trimestre de virada de ciclo. Então pode ser que, a partir do terceiro trimestre, a gente comece a ver uma retomada de margem de MRV, que ainda vai demorar ali mais ou menos pelo menos uns 18 meses, para retomar o patamar de 30 e poucos % ali que ela tinha de margem bruta na Operação Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente pode entrar num momento de earnings positivo para a MRV. Então, pode ser que a virada de chave comece a acontecer e vale o destaque que, assim, eu estou falando que o resultado foi negativo, mas se você pegar pelo menos, eu não vou entrar no mérito de fazer o valuation de Resia aqui, né? Mas pelo cálculo que a MRV faz, e ela divulgou no release, o valor, o NAV, né, o valor líquido dos ativos de Resia hoje é de 4,2 bilhões de reais. E o valor de mercado de MRV eu acho que está por aí. Ou seja, todo o resto de MRV está valendo zero e o crescimento de Resia está valendo zero. Entendeu? Então, essa é uma simetria que te convence. Não, essa é uma simetria que me convence. E momentos negativos toda empresa passa, né? Só que vale destacar assim, que MRV é a melhor empresa de incorporação que existe no Brasil. É a maior incorporadora da América Latina, inclusive, né? E você vê como ela consegue cada vez mais diversificar os seus negócios, né? E consegue, mesmo em momentos adversos, sustentar o seu resultado. Então, assim, eu tô falando que tá muito ruim, né? Só que com o negócio de Resia, a empresa entregou, nos últimos 12 meses, quase, acho que mais de 800 milhões de reais de lucro, valendo ali seus 4 bilhões de reais. Ou seja, tá uma relação preço por lucro aí de 5 vezes. Então, ela continua entregando resultado. A questão é que as pessoas têm medo da sustentabilidade do resultado e da operação de Brasil. Mas eu ainda gosto bastante da tese. E eu acho que pode ter sido um ponto de virada agora. Por enquanto, Banco do Brasil... Pô, também se você não tivesse dito que Banco do Brasil era positivo, a gente ia brigar aqui. Banco do Brasil, você classificou como positivo, Panvel positivo, Pets negativo, MRV negativo. E agora vamos falar de Ambipar. É uma empresa muito querida pensando em sustentabilidade, agenda ESG e sustentação do negócio como um todo. Modelo de negócio interessante. Negativo também? Léo, de novo, eu vou até replicar aqui o que eu falei de Pets, né? Empresa de crescimento, nesse momento, com a interpretação que o mercado dá,
para os resultados, né, para a importância, diferente importância para as linhas de negócio, para as linhas da demonstração que vão fazer a diferença na precificação do ativo, o resultado foi negativo. A mesma coisa, se fosse em 2020, 2021, teria sido positivo, tinha bombado. Porque o Carlos está defendendo aqui que o mercado está olhando menos para a perspectiva do crescimento da empresa e mais para o controle de caixa, para o controle dos gastos, dos custos, redução de eventuais custos operacionais. Essa tem sido a grande visão do mercado nessa temporada de balanços. Perfeito. Então o que a gente viu em Ambipar, né? O que a gente viu é que assim, agora também estão aparecendo os resultados das aquisições recentes, então os números de crescimento de receita nem dá para trazer porque distorce, né? Tipo, é mais de 100% trimestre contra trimestre do ano anterior. Mas um ponto positivo é que a gente vê que, assim, operacionalmente a empresa continua, quando a gente fala na linha de receita, conseguindo apresentar crescimento orgânico de receita, fora o crescimento via aquisições. Então, de novo, olhando para crescimento, olhando para a receita, a empresa veio com um resultado positivo, bastante positivo na minha visão. O que acontece aqui, aí são alguns pontos de alerta que até eu quero acompanhar na teleconferência da empresa que vai acontecer agora às 4 horas da tarde, que é o seguinte, houve uma pressão de custos, né, na companhia, principalmente na operação de response, né, de resposta a emergências. Por quê? Assim, de onde veio? Né? Veio principalmente da questão dos combustíveis e de pessoal. Agora, a grande questão que eu quero saber se vai haver repasse desses custos, porque teve uma pressão de margem na operação de response, né? Então, tem que ver se essa pressão de margem, se ela é perene, ou se vai haver um processo de reprecificação dos seus contratos, né, para conseguir retomar o patamar de margem pré-inflação, eu vou dizer assim. Porque a margem, se você pegar nos últimos anos, nos últimos trimestres, né, a margem de resposta a emergências caiu ali de mais de 28% para, se não me engano, 25% e alguma coisa. Agora me fugiu o número. Esse é um ponto que vale ficar atento, mas mesmo assim não é um número ruim, né? Você tem uma margem EBITDA ali na casa de 26%. Mas, de novo, então, crescimento veio bom, assim como o Pets. Teve uma certa pressão de custos e você também tem um fator adicional que a empresa cresce muito e cresceu muito por M&As, então você tem um processo de integração dos M&As e normalmente são empresas que têm margens mais baixas, né? Então você tem um ganho de margem lá para frente, só que no curto prazo isso acaba impactando a margem operacional. E por último, ainda falando de crescimento aqui, Léo, e algo que aí penalizou muito a última linha do lucro da companhia, que foi a questão da alavancagem, né? A empresa ela optou por, faz parte da estratégia dela, não é algo que ninguém sabia, por se alavancar, ou seja, tomar dívida para conseguir acelerar o seu processo de expansão, seja via aquisições, seja via de forma orgânica, como por exemplo em investimento em frota própria, né, de caminhões e assim em diante. E com taxa de juros nesse patamar, com esse nível de alavancagem, você sabe o que acontece, né? O endividamento custa. E como ele está custando muito agora, a gente viu, em termos absolutos, uma melhora no resultado operacional, só que com um resultado financeiro muito, muito pior do que no mesmo trimestre do ano anterior. Então, para você ter uma ideia, no segundo trimestre de 2021, o resultado financeiro foi menos 9 milhões. Esse trimestre foi menos 110. Então, isso correu todo o lucro e justifica essa queda de 90 e poucos % no lucro líquido da companhia. Agora, de novo, é a questão do curto versus longo prazo. A empresa não está preocupada em entregar lucro hoje, ela está preocupada em conseguir fazer o seu processo de expansão e consolidação do mercado para quando ela estiver nesse patamar e a sua alavancagem começar a diminuir, ela entregar muito mais valor, muito mais lucro para os seus acionistas do que ela entregaria se ela mantesse sempre esse meio pé no freio aqui mesmo num momento adverso de mercado. Então, para longo prazo, de novo, a tese continua em linha com o que a empresa se propôs. Mas no curto, principalmente, e no caso de Ambipar, não só... Por isso que eu acho que Ambipar talvez não seja o ponto de inflexão agora. No curto, como a gente tem esse serviço da dívida muito caro e a empresa continua seu processo de expansão e de aquisições, ela deve continuar com a última linha, ou seja, com o lucro líquido pressionado pelos próximos trimestres, tá? Então essa é a nova realidade aí de curto, médio prazo para Ambipar de lucro líquido, não de lucro operacional, que vai continuar crescendo. 3h42, mandando um abraço para o Gemp Investimentos. Vocês são ótimos, me ajudam muito a ganhar dinheiro. Parabéns, obrigado, Gemp Investimentos. Sucesso para vocês. O Luiz Bar está por aqui, reforçando que adora quando o mercado bate em empresa boa, é oportunidade. E o Ronaldo Martins quer te ouvir sobre dólar, câmbio. Se você tem alguma perspectiva.
tudo leva a crer que é para baixo cada vez mais, né, Carlos? Aí vem as eleições para poder chacoalhar isso. Câmbio é pra quebrar as pernas, né? Assim, eu acho que tem 2 pontos, né? O primeiro é, o câmbio tá barato, tá caro, e pra onde o câmbio vai, né? A primeira é mais fácil de responder primeiro é que a muito mais segunda. fácil, tá caro, assim, o dólar tá caro, né, perante o real. Isso é praticamente uma unanimidade, assim, seja aqui no Brasil, seja lá fora, por 2 pontos, né? Primeiro, o real está barato perante o dólar, e segundo, o dólar está caro perante o restante do mundo, né? Então você tem esses 2 fatores aí que levam a crer que o dólar está caro e que o patamar justo do dólar é mais ou menos os seus 4,50, 4,60, vai até 4,70 nesse nível ali. Agora, para onde vai, né? Impossível saber, né? Assim, eu acho que no curto prazo pode ser que continue o processo de correção, ainda mais com commodities voltando a subir um pouco, Exato. né? Com fluxo estrangeiro entrando aqui, com esse humor do mercado melhor, a tendência é que o dólar vá para baixo. Mas quando a eleição começar a fazer preço, aí o dólar pode voltar a balançar bastante, né? E assim, na verdade, momentos de grande volatilidade, o dólar sobe, não é nem que o dólar fica muito volátil, né? Ele sobe. E aí depois ele volta a arrefecer. Então, por fundamento tá barato, mas por momento pode ser que a eleição acabe fazendo bastante barulho. Você tem alguns pontos aí. O dólar tem perdido terreno ante moedas desenvolvidas também, né? O DXY tem registrado perdas e mais perdas em sequência. O DXY foi quase, exagerando bem, a 110 pontos. Agora já está em 104 e cacetada. Então a gente viu uma perda de força da moeda americana ante as moedas desenvolvidas fortes. O mesmo aconteceu em relação às emergentes. Aí você soma taxa de juros muito elevada no Brasil e alta das commodities, tudo isso é trigger para baixo. Agora, é aquela história. Vem as eleições por aí, a volatilidade já começa. E se eu puder dar uma dica para você, meu nobre investidor e investidora, traders de todo o país, anotem aí, 16 de agosto. O jogo fica diferente a partir dessa data, porque os candidatos vão efetivamente poder pedir voto. A campanha começa efetivamente no dia 16, é terça-feira que vem. Anota aí, a volatilidade vai aumentar, pode me cobrar. Deixa eu mandar um abraço aqui, na participação do Zé Carlos, RZN. Tá por aqui no nosso WhatsApp, dá uma moral para quem participa pelo nosso WhatsApp aqui. Ele vai lá e fala de opção de via. Ele vai lá e diz assim, via I250, opção. Eu tava dando uma olhada aqui, Carlão, via tá em 2,81, tá caindo hoje 5%, não apaga o acumulado dos ganhos recentes, mas é uma grande pancada hoje, né? Magalu está caindo mais, está caindo 6,5%. Ou seja, o varejo como um todo está dando uma corrigida, a curva de juros depois de longo período, nos últimos 5, 6, 7 dias, está um pouquinho mais estressada. Essa opção aqui daria que dinâmica para o papel? O que ele está enxergando ou apostando? Com qual cenário ele está trabalhando até o final do ano? Bom, eu imagino, até me corrija se eu estiver errado, mas deve ser uma opção de compra 2,50 em dezembro, né? Então, esse investidor ele está apostando numa alta da via até dezembro. O papai vai ficar acima de 2,50, né? A grande questão que eu acho que só tem que tomar cuidado quando se opera em opções não é nem a questão de perda permanente de capital e assim em diante, mas é mesmo na estratégia. A grande questão é que às vezes a sua estratégia está certa nas opções e você pode perder dinheiro mesmo assim. Por quê? Porque para comprar uma opção, você está pagando um prêmio, né? E o que mais encarece o prêmio? Primeiro é o quanto o papel está dentro do dinheiro, né? Mas se você está comprando o papel dentro do dinheiro, você está correndo menos risco também, porque ele teria que sair do dinheiro para a opção valer zero. E aí você tem outros fatores, como a volatilidade implícita do papel, e você tem um fator, aqui, resumindo muito, muito porcamente aqui, vai só para facilitar, um terceiro fator que é o tempo. Então, quanto mais longa a opção, mais cara ela é. O que acontece? Você tem são as famosas gregas das opções, né? Você tem uma das gregas que é o θ, que é do tempo. E esse θ, ele determina tudo mais constante, ou seja, preço igual, volatilidade igual, quanto essa opção deprecia por dia. E quando você está falando de uma opção para dezembro, se você não acertar muito o cenário, pode ser que via termine o ano em 4, eu não sei quanto ele pagou de prêmio, e mesmo assim você ganhe alguns centavos, ou talvez até zero, né? Porque o θ vai corroendo. Então vamos supor que o θ seja 1 centavo por dia. Pô, 1 centavo por dia até dezembro, faz a conta aí de quanto de prêmio o mercado tá comendo de você enquanto a sua tese não vira, né? Por isso que eu gosto de tomar um pouco de cuidado para não ficar exposto a esse tipo de grega, tipo o θ, eu tento travar o θ, sei lá, talvez comprou uma opção de via 2,50,
vende uma opção de via 4 para pelo menos diminuir o impacto do Theta ou coisa do gênero, né? Fazer essas estratégias mais casadas. Acho que esse é o único ponto, assim, de alerta que eu deixo. Falando de tese, assim, eu acredito que realmente a gente pode ter uma virada no varejo, no consumo no segundo semestre desse ano, pegar uma base comparativa muito fraca do segundo semestre do ano passado e com inflação caindo e perspectivas de juros caindo. Então, assim, varejo tem muito... Assim, dá para acreditar que o varejo vai subir e vai subir bem, né? Mas tudo pode acontecer. Mas a tese base pode subir bem. A grande questão você tem que conseguir ganhar dinheiro acertando a tese, né? Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, tipo o Theta. Mandar um abração aqui pro DDD 19, salvo engano, Campinas. Gustavo tá na área e escreve: boa tarde, positivo. O resultado, na minha opinião, veio bom. Qual que é a expectativa futura da empresa, na opinião de vocês? Gustavo Bertini escreve de Campinas, é isso mesmo. Positivo está no campo das techs, né? Você consegue dividir algum insight ou percepção pro Gustavo e pra galera que monitora positivo? Eu vou anotar aqui para trazer uma visão melhor no próximo episódio, porque realmente é uma empresa que eu não acompanho para falar assim especificamente, né? O que eu sei, assim, olhando números, né, muito por cima, é que é uma empresa que ela mudou o seu modelo de negócios ali nos últimos anos e ela tem conseguido entregar crescimento consistente de receita com margem, então, ou seja, entregando crescimento de lucro operacional, crescimento de lucro líquido, e aparentemente isso não está refletido no preço, mas assim, agora eu não consigo entrar em nenhum detalhe adicional a esse, porque eu realmente não conheço a empresa, mas vou até anotar aqui, semana que vem, se eu estiver acompanhando, eu falo sobre positivo. Maravilha, legal, Gustavo. Super obrigado pela participação. Agora, claro, quero te ouvir. A gente inverteu hoje, né, para passear muito bem pelos resultados das companhias, etc. Eu separei alguns pontos aqui. Eu tô de olho no painel Mover Pro e tô em especial atenção com a relação China-Estados Unidos. Nós tivemos há pouco divulgações do The Wall Street Journal que mandam dizer o seguinte: Xi Jinping, da China, disse a Biden que, abre aspas, não é hora para uma crise total. Ele conversou por telefone com Biden no dia 28 de julho, está colocado aqui. Xi disse a Biden que Estados Unidos e China precisam manter paz e segurança e em telefonema que não é hora de uma crise. Eu estou trazendo este ponto especificamente porque toda a equipe Mover segue muito atenta às atualizações da queda de braço entre Estados Unidos e China. Assim como estamos bastante atentos ao que diz respeito à guerra da Ucrânia, que parece, pelo menos em termos de novidade mesmo, né, ter arrefecido. A última foi uma ameaça de ataque à usina nuclear de Zaporizhia. E a gente também está muito ligado na questão de política monetária. Os Estados Unidos, e é essa que eu passo para você comentar, Carlos, diante de um CPI mais frágil e de um PPI mais fraco também hoje, em teoria tem um certo encorajamento, o Fed passa a ter um encorajamento para estudar uma política monetária um pouco mais frouxa. Por quê? A inflação está dando pistas de cansaço, a julgar pela última fotografia do CPI e a julgar pela última fotografia do PPI. O Fed já deixou claro, até por critério, que é o PCI, o grande ponto para nortear a pressão inflacionária. Com base no PCI é que o Fed vai calcular os seus próximos passos nessa dinâmica da inflação. Mas eu queria ouvi-lo. Você acredita que a gente possa ter aquela tese de um Fed menos rigoroso encorpando novamente com essas fotografias? Ou até setembro muita água vai rolar debaixo da ponte? Até setembro muita água vai rolar embaixo dessa ponte aí, né? Claro que assim, os dados que vieram ali referentes ao mês de julho, quando a gente fala de inflação, eles foram bastante animadores, né? A gente viu tudo vindo bem abaixo do consenso. A gente viu, a inflação ao produtor que saiu hoje de manhã, né? Acho que veio com deflação de meio versus uma expectativa de inflação de 0,2. Então, assim, realmente foi muita surpresa, né? E o que a gente tem que sempre trabalhar a nossa mente, né? É pra, assim, todo mundo quer essa narrativa de acabou a inflação, né? Porque todo mundo quer que acabe a inflação logo, né? E a gente tem que tomar cuidado para a nossa torcida não influenciar na nossa interpretação dos fatos. Então, assim, veio bom assim, o resultado da inflação, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, veio ótimo, mas foi um dado de um mês, né? A gente ainda tem muitos meses aí pela frente, a gente ainda tem muita coisa para acontecer, né? A gente viu, assim, as commodities elas estão muito voláteis, né? Então elas deram uma porrada para cima, deram uma porrada para baixo, mas será que o preço de estabilidade não é um pouco acima desse patamar que estava agora no mês de julho e a gente não pode continuar vendo uma certa pressão inflacionária? Claro que não na mesma magnitude que a gente viu nos últimos 12 meses, mas uma inflação que ainda traria a necessidade do Fed continuar aumentando seus juros. E além disso, né, a gente ainda tem essa questão
do conflito entre Rússia e Ucrânia, desse potencial conflito ali em Taiwan, e tudo isso pode trazer adversidades do ponto de vista inflacionário. Então tem muita água para correr ainda, mas é uma primeira sinalização muito positiva. Assim, eu tô mais otimista do que eu estava antes, mas aquele famoso otimista cauteloso, né? Eu acho que é importante a gente ainda ter um pouco de cautela, porque não é certeza que a inflação arrefeceu. Flávio Almeida. Carlos, essa resposta da construção civil e do varejo passa pela precificação que o mercado faz de a Selic ter estacionado em 13,75. Você acredita que quando a Selic der margem para recuo, para queda, aí o mercado vai dar o segundo grande trigger de alta? Ou acha que nós já podemos antecipar essa queda da Selic e esse movimento altista, sobretudo em varejo e construção, segue? Pode antecipar. Por quê? Porque o mercado ele atua com base em expectativas e não com base no que está acontecendo no presente, né? Então, o que aconteceu nessa primeira pernada, né? A gente já partiu do pressuposto que a gente chegou num fim de ciclo, né? O mercado está precificando um pico de Selic. E agora a grande questão do mercado é quando vai começar a cair a Selic, mas ainda se fala em segundo semestre do ano que vem, Exato. ou final do primeiro semestre do ano que vem. E a gente ainda tem o juro longo muito alto, né? A gente ainda está falando de juro longo ali na casa de 11 qualquer coisa. Mas, assim, o que acontece? A partir do momento que o mercado projetar que a Selic pode cair não no segundo semestre do ano que vem, mas já no segundo semestre desse ano, por exemplo, ou que a curva de juros longa continue caindo, e uma coisa tem relação com a outra, obviamente, né? Se a expectativa é de queda nos juros já esse ano, a curva longa também vai refletir isso, também vai continuar tirando o prêmio dentro da inflação implícita, esses papéis eles vão continuar andando, né? Então o movimento continua. Então pode ser que a gente veja a Selic em 13,75 por algum tempo e o mercado correndo, a hora que começar a cair os juros ainda, a grande parte dessa gordura, desse excesso de pessimismo que estava no mercado já pode ter sido embolsado pelos investidores. Perfeito. Aí nós temos uma pergunta sobre Americanas especificamente. Carlos, Americanas não surfou como surfaram Via e Magalu essa onda de resposta do varejo. Por quê? Por quê, né? Assim, Porque a variação percentual, de fato, não se equipara ao que avançaram Via e Magalu. Eu acho que tem um pouco, assim, o caso de Americanas, ele ficou um pouco esquecido, né? Quando a gente teve essa ascensão aí da Magalu e a Via que acabou virando, de certa forma, uma queridinha do mercado. E a Americanas, ela teve essa sua reestruturação societária que acabou trazendo ainda mais confusão e o mercado acabou realmente deixando de lado o papel. Assim, até era uma empresa que esses dias me ligou esse alerta também de Americanas. Por que a Americanas ficou para trás, né? E é algo que até eu vou ficar devendo a resposta, porque eu também quero saber essa resposta, porque, assim, se você olhar para a operação de Americanas especificamente, a gente bota todas no mesmo barco ali, né, de e-commerce. Sim, todas atuam no e-commerce, né, e são os principais players nacionais de e-commerce, ali além de Mercado Livre e Amazon, que são os players internacionais e os chineses. Mas a operação de lojas físicas de Americanas, ela é muito mais perene do que a operação de lojas físicas de Via e de Magalu, porque ela depende muito menos do ciclo econômico, né? A gente está falando de artigos de cauda longa, né? Então são coisinhas com ticket médio baixo, você vai comprar chocolate, vai comprar balinha, vai comprar salgadinho e assim em diante. E essa operação está recuperando bem. Então, quanto a gente tem visto nos últimos trimestres, os resultados de lojas físicas de Via e Magalu caindo, né? O 1P de uma forma geral de Magalu e Via caindo, a gente vê Americanas recuperando. Agora tem que entender por que o mercado não está reagindo a isso, né? E pode ser que seja uma oportunidade, ele não reagiu ainda, né? Então tem que ver, eu não sei dizer, mas eu acho que é uma empresa que vale ficar alerta, uma empresa que eu já investi lá atrás, eu parei de acompanhar há um tempo, mas nesse patamar de preço, acho que deve estar o quê? R$13, R$12, eu acho que vale olhar de novo. É claro que se a economia recuperar forte, o consumo retomar forte no segundo semestre, quem surfa é Via e Magalu, muito mais do que Americanas, né? Mas se não retomar, Americanas pode ser um papel um pouco mais defensivo dentro dessas varejistas aí. A Mer 3, R$13,30, hoje está tombando 9,28%. Carlos, o Wellington Campos está por aqui. Deixa eu mandar um abraço pro... Olha o perfil aqui, Jesus do Metaverso. Que isso, rapaz? Tá aqui, ó, no nosso chat do YouTube. Mandando um abração. Valeu, tamo junto. O Wellington Campos. Carlos, você já chegou a investir em Vale, no Quarteto de Ferro. Uzi Minas, chegou a espiar já? É uma boa? O que você pode dizer?
Léo, é que assim, Uzi Minas, ela foi um case de turnaround ali desde 2016 absurdo, né? Eu lembro que ela chegou a valer centavos, menos de R$1, e hoje em dia tá nesse patamar de preço. Só que a operação de Uzi Minas, ela é muito mais complexa, as questões de governança de Uzi Minas são mais complexas. Então, assim, você tem muita parte também de siderurgia, não só de Mineração? Mineração, desculpa, fugiu a palavra. Então, assim, é um case que eu acabei não olhando. Dentro do Quarteto de Ferro, assim, se você fala de mineração, eu gosto de Vale, e é Vale. E siderurgia? Siderurgia eu gosto de Gerdau, assim, eu gosto das empresas que são mais redondas, porque é um setor que, assim, a gestão da empresa é fundamental, tá? A parte de governança da empresa é fundamental. Por quê? Agora a gente está num ponto bom do ciclo, né? Então, nesse ponto bom do ciclo, tá todo mundo fazendo dinheiro. Só que quem erra a mão na virada de ciclo para baixo, quase quebra, que é o que aconteceu ou quebra, né? Que é o que aconteceu com Uzi Minas e CSN ali naquela baixa de ciclo que a gente viu em 2015, principalmente. Então, por isso eu acabo nem acompanhando de perto Uzi Minas. Eu prefiro correr nos players que vão me dar menos retorno potencial, mas também menos risco. Tá certo, Uzi Minas passada limpo. E nós já estamos na reta finalíssima do programa 358. Carlão, o seu destaque final. Semana que vem, muito possivelmente, a gente ainda repercuta, né, a temporada de balanços, outras teses que você está monitorando. E já anotei aqui positivo, que é uma das empresas que você vai dar uma estudada. Perfeito, espero que tenham gostado aí do episódio. Foi bastante informação e semana que vem estaremos de volta com mais fundamentos ou macro, né? Vamos ver o que vai direcionar mais o mercado semana que vem. Até lá e um abraço. Valeu, Carlos. Muito obrigado a você pela sua audiência, o carinho da sua companhia. Vale a pena se ligar, hein? Na sequência, Gabriel Medina, Beatriz Langella, Mariana Galvão, todo o time do seu Expresso da Tarde, com o glorioso André que tá aqui, ó, o homem aqui, ó, tá aqui atrás. Vai continuar dando show operacional para você não perder nenhum detalhe de mais uma cobertura dos mercados. Fechado? A você que esteve conosco, muito obrigado. Flavinho Campos, abração. Luiz Barsi, Petroganho, valeu pela parceria e fidelidade de vocês, nossa audiência mais do que leal. A gente volta a conversar na próxima quinta-feira e eu especificamente estou com você amanhã a partir das 8h15 da manhã aqui pelo YouTube do TC. Obrigado a todos, um grande abraço, tchau! Hoje rendeu, hein? Semana que vem tem mais, os 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.